O que significou os presentes ouro, incenso e mirra que os reis magos do Oriente trouxeram para Jesus? Esta é a nossa meditação de hoje com o pastor Joab Andrade. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Colocamos nos presépios natalinos os reis magos e seus camelos. Contradizemos com a cronologia dos eventos bíblicos. Provavelmente, quando eles viram a estrela de Belém, eles tinham que organizar suas caravanas que os acompanhavam. Nenhum rei sairia a sós. Havia toda uma comitiva com eles, o que, sem dúvida, aterrorizou o rei Herodes. Este terror levou ao genocídio das crianças de 2 anos para baixo. Imagina o tormento e pânico da população. Um rei tão cruel como ele era, Herodes tenta eliminar o Messias procurado por aqueles reis. Jesus estava colocando o reinado de Herodes a risco. Estes eventos provam que eles, sem dúvida, chegaram depois da noite de Natal. Estes reis magos descobriram nos seus manuais antigos e estudo das estrelas que o Messias prometido tinha chegado e deveriam seguir o sinal que Deus colocou impresso nos céus e em forma de uma estrela. A promessa de Deus se havia cumprido. Vão até Belém prestar o culto que é devido todo louvor e toda honra e toda adoração a este menino rei. Ora, era costume, como é até hoje no Oriente, mostrar respeito às pessoas distintas, dando-lhes um presente ou uma oferenda. Não é próprio aproximar-se de uma pessoa de distinção sem um presente de valor. Há 3 elementos importantes nos seus presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro é um presente digno de um rei, presente comum aos grandes monarcas. Os reis sábios do Oriente vieram prestigiar este rei e então trouxeram ouro para ele. Havia nesta ação um cumprimento profético de que aqueles reis viriam de tão longe para adorar o menino rei. A expressão encontrada no texto bíblico, entregaram-lhe suas ofertas, é usada frequentemente no Antigo Testamento. Usada 7 vezes e todas elas em sentido religioso de oferecer a Deus. Sem dúvida, então, devemos entender esta apresentação destes presentes como uma oferta de louvor a Deus. O texto bíblico diz que eles presentearam a Jesus. Este era um presente do Jesus, o rei dos judeus. Eles criam que ele era o distinto príncipe e conquistador. O segundo presente é o incenso, um presente não muito comum para uma criança. É um presente que reconhecia Jesus no seu sacerdócio real. O incenso é uma resina branca extraída de uma árvore que era ferida como a seringueira. Altamente odorífera ou fragante forte quando queimada. Era por isso usada em adoração, quando usado como uma oferenda de gratidão a Deus. A mirra era uma especiaria muito cara e era usado para embalsamento. Era um presente estranho também para o infante. Era um reconhecimento de que aquele menino um dia morreria pelos seus súditos. Mirra também era um produto muito caro, oriundo da Arábia
e o nome denota amargura. Ele era utilizado em acontecimentos de grande amargura. Era usado principalmente para embalsamar mortos, porque ele tinha a propriedade de preservar o cadáver da putrefação. Era usado no Egito e também na Judeia. Mirra era extraído de uma árvore também. Era usada como um ingrediente no preparo do óleo sagrado, que nós encontramos no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 30. Usado também para fazer perfumes. E era também feito uma mistura com vinagre para fazer um tipo de analgésico forte. A mesma substância que foi dada para Cristo quando ele estava sendo crucificado, como um entorpecente, o que ele recusou a beber. Estes presentes é uma grande evidência do respeito que eles tinham ao rei dos judeus recém-nascido. Deixaram um testemunho fiel de sua crença de que Jesus era o Messias prometido. Esta homenagem é um testemunho de que nos desafia a oferecer o nosso melhor para Cristo. Tudo que temos, tudo que somos. O texto bíblico nos diz: quando eles abriram seus tesouros, eles o presentearam. Ao invés de usar a palavra oferecer, eles apresentaram-lhe suas ofertas. Esta expressão é usada frequentemente no Antigo Testamento, uma oferta a Deus. Sem dúvida, entendemos que a apresentação destes presentes oferecidos pelos magos era uma oferenda religiosa significava ouro para o rei, incenso para Deus e mirra para o destinado a morrer. Veja os 3 estágios deste verso que acabamos de ler. Eles tiveram a visão, submissão e consagração. Visão, pois viram a estrela no Oriente. Deus se revelou para estes homens e eles viram o poder de Deus manifesto nos céus. Sem dúvida, aquela estrela era o sinal que eles deveriam seguir. Mas não apenas eles viram a estrela, mas eles se submeteram à visão que Deus deu para eles. Eles foram até Belém e ao chegar em Belém, eles se submeteram àquele rei, se prostrando diante dele. E em seguida, vemos a consagração, a apresentação de presentes para aquele menino rei. São 3 passos que nos surpreendem no texto bíblico, desses homens de tão longe, que aparecem de forma tão estranha, sem nenhuma conexão com o nosso passado histórico bíblico. A mensagem de Deus, o Messias prometido, tinha passado as fronteiras do povo de Israel para um povo distante, um povo que não era do povo de Israel, mostrando assim que o nosso Messias prometido vinha não somente para o povo de Israel, mas também para todas as nações, que essas nações, vindo para submeter-se e adorar o Senhor, elas fariam parte desta grande família, que era a família que Deus estaria preparando para ser a sua igreja. Aquela ação de adoração que aqueles reis magos estavam trazendo do Oriente era um cumprimento de uma profecia. E o texto bíblico diz o seguinte: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Seba lhes ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência.
e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Amém. Então, como vimos neste texto dos Salmos, a profecia foi dada e aqueles homens vieram em cumprimento à palavra de Deus. E que lição maravilhosa nós aprendemos com esses reis magos. Nós não sabemos quantos eram. A palavra de Deus nos fala que foram 3 presentes, 3 tipos de presentes. Mas isso não importa quantos foram. Nesses presentes, provava que Jesus era o profeta, sacerdote e rei. E ele vinha cumprir a promessa de Deus, o Deus conosco, o Emanuel. E a ele é devido todo louvor, toda honra e toda glória. E que nesse Natal você possa oferecer para ele tudo o que você é, tudo o que você tem, para que a sua vida seja uma oferta de louvor a Deus. E que a cada dia o Senhor te abençoe neste ano novo que se aproxima. E que a cada dia do ano novo que se iniciará em breve seja de louvor, honra e adoração a Deus. Amém. Se esta meditação falou ao teu coração, deixe uma pequena mensagem no final desta página, like o nosso canal, subscreva e compartilhe com seus amigos. E estaremos aqui com você na próxima meditação.